Para começar, Marcos, eu tenho uma pergunta sobre essa questão de o que está acontecendo com o Brasil, do PIB. Porque, por exemplo, desde 2020, quando a gente caiu bastante, né, foi menos 3,3%, e o que chama a atenção foi que essa queda severa ainda é menor do que a queda do período Dilma, ali a parte do segundo governo. Mas em 2021 o PIB cresceu 4,8%, em 2022 3%, em 2023 3,2% e em 2024 3,4%. A gente, por vários momentos, está ultrapassando as expectativas dos economistas quanto a crescimento no Brasil. Então, muita gente fala, pô, o Brasil tá mal, outros falam, pô, mas o PIB tá crescendo bastante. Eu queria saber se realmente esse crescimento do PIB é algo a ser comemorado, ou se isso está acontecendo por muita participação do setor público, se essa é a melhor métrica para que a gente possa avaliar as coisas, e se essa tendência deve continuar, porque eu particularmente acho impressionante um crescimento desses com juros na altura que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Bom, Bruno, você sabe que os matemáticos têm uma fórmula mágica chamada regra dos 70, né? Que é uma medida aproximada de quantos anos levam para um país dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa de crescimento anual, né? A Índia, por exemplo, tem uma projeção de crescimento econômico de 7% ao ano, todo ano. 70 dividido por 7, né, a regra dos 70, dá 10. Então 10 é o número de anos que leva para a Índia, um país como a Índia, dobrar a sua renda per capita. Hoje o PIB per capita nominal no Brasil é cerca de 10.500, 11 mil dólares, né? Se nós crescermos a uma média de 3,5%, 70 dividido por 3,5 são 20 anos. Ou seja, quando nós chegarmos ao ano de 2045, não é? Nós teríamos uma renda per capita ainda bastante distante do que é a renda per capita nos países da Europa Mediterrânea, né? Nós teríamos uma renda per capita razoavelmente um pouco acima de para onde a Tailândia, por exemplo, que foi uma das estrelas, né, dos mercados emergentes em anos recentes, está. Então, crescer é algo muito importante e crescer de forma robusta é algo muito importante. Você identificou bem a queda do PIB em 2020, né, que foi o ano mais difícil relacionado à pandemia da Covid. E eu só queria lembrar um episódio dessa época, né, porque quando eu estava no Ministério da Economia, né, na equipe do ministro Paulo Guedes, eu era o responsável, como você mencionou na apresentação, pelos temas de comércio internacional e assuntos financeiros internacionais. E eu me lembro, né, que mais ou menos lá para março de 2020, fevereiro, março de 2020, eu recebi uma mensagem de WhatsApp do nosso representante no Fundo Monetário Internacional e ele estava alarmado. Ele estava alarmado porque o Fundo Monetário, como regularmente produz, tinha acabado de terminar qual seria a sua estimativa, né, de desempenho do Produto Interno Bruto Brasileiro em 2020. E ele estava alarmado porque dizia o seguinte, olha, o PIB do Brasil vai crescer 10%, vai cair 10%. 10% num ano. Eu, quando ouvi aquilo, falei, puxa, mas que coisa terrível, né? Você já tem um primeiro esboço do relatório, quais são os argumentos do fundo para mostrar essa contração tão violenta, né, do produto brasileiro? E aí, essencialmente, Bruno, o que o fundo argumentava é que o PIB ia cair, em primeiro lugar, por conta do lockdown, né? Se você tem uma economia em que você não pode operar no chão de fábrica, você não tem produção. O setor de serviços do Brasil é o setor que representa a maior parte do PIB, então você não tem uma parte significativa dos serviços, isso leva a uma queda significativa. E aí você tem o terceiro elemento que estava nessa projeção do fundo, que era o seguinte, o comércio exterior brasileiro é muito dependente da exportação, entre outras coisas, de alimentos. E você vai ter uma contração de demanda na Ásia, né? Vamos lembrar que nesses últimos 5 anos, Malu e Bruno, de cada 2 dólares que o Brasil exporta, 1 vai para a Ásia. Aliás, os números são basicamente os seguintes. De cada 100 milhões de dólares, 33 vão para a China, 17 vão para outros países asiáticos, portanto está incluído, por exemplo, o Japão, só que não está incluído aquela porção asiática do Oriente Médio, que entra numa categoria própria. De qualquer maneira, se de repente você tem uma contração da demanda asiática por produtos brasileiros, isso reflete muito negativamente no PIB. E sabe o que a gente descobriu?
nós descobrimos que é o seguinte, durante uma pandemia, você para de ter aula de tênis, tá certo? Fica mais difícil você ir ao cabeleireiro, ao salão de beleza, só que você não deixa de comer. Não. Uhum. Ou seja, a demanda por alimentos é mais inelástica, né? Então, como resultado final do PIB, a projeção do Fundo Monetário Internacional não chegou nem à metade, quer dizer, o Brasil cresceu, o declínio do PIB brasileiro naquele ano foi inferior a 4%, como você mencionou. Eu faço essa ponte, Bruno, e agora eu realizo uma espécie de corta-luz da história e vou para outubro do ano passado. Eu estava em Riad e fui participar daquilo que muita gente chama de o Davos do deserto, né? Que é aquela reunião do FII, patrocinado pelo príncipe herdeiro da coroa saudita, né? o Mohammed bin Salman. Pô, e lá você tinha gente, sabe, do mundo inteiro, gente muito pesada. Quer dizer, os presidentes de todos esses bancões de investimentos de Wall Street estavam lá, a delegação chinesa muito grande, a grande maioria, né, dos executivos das Big Techs estavam todos lá, e muita gente de fundo soberano, investidor institucional. Eu fiquei impressionado como pouca gente estava falando sobre o Brasil. O Brasil não estava no mapa. Aliás, é curioso que tinha mais gente interessada na Argentina, né? Os grandes temas, obviamente, eram inteligência artificial, qual seria o resultado das eleições nos Estados Unidos, as suas implicações geopolíticas, geoeconômicas, mas pouca gente falando sobre o Brasil. E eu tive uma conversa reservada com alguns líderes, né, de fundos de investimento, investidores internacionais, e eles disseram o seguinte em relação ao Brasil. Vocês têm uma combinação interessante neste momento entre um comércio exterior, que para aquelas áreas em que o Brasil tem vantagem comparativa, continua muito robusto e com potencial de crescimento, porque essa demanda, mais uma vez, pelos bens em que o Brasil tem vantagens comparativas ricardianas, só vai continuar a aumentar. E vocês estão vivendo um pouco o legado ou o resultado de, essencialmente, 7 anos e meio de reformas estruturais. Não é isso? Que começa nos 2 anos e meio do presidente Temer e continua nos 4 anos do período Bolsonaro-Guedes, né? E aí você tem um outro elemento, que é o elemento que você identificou na sua questão, que é uma economia também turbinada por gastos públicos, por uma presença maior do Estado, né, por uma estratégia que a gente já viu, de certa forma, no período de 2003 até meados de 2016, né, que é muito Estado capitalista, muita essa coisa dos campeões nacionais, essa coisa de você crescer via consumo, não necessariamente por ganhos de produtividade. Então você tem uma combinação aí, né, de 3 elementos diferentes. Você tem esses elementos que são mais ligados, né, ao que tem sido as gestões lulopetistas, que geram um efeito de curto prazo. Você tem o legado das reformas estruturais, que ainda geram ganhos desse período longo de 7 anos e meio. As reformas seriam... Perdão, de 6 anos e meio, né? As reformas seriam a trabalhista, a previdência? Previdenciária, marco do saneamento, concessões, privatizações. Ou seja, tudo isso leva, por exemplo, a um influxo de investimento estrangeiro direto importante. Uhum. E às vezes, quando você vem para instalar operações no Brasil, você está olhando para um horizonte que vai além do ciclo político-eleitoral de 4 anos, né? Eu acho até que poderia estar muito robusto, mas você teve uma tomada de decisão importante nesse período, digamos, de meados de 2016 até fins de 2022. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma empresa estrangeira, um grupo estrangeiro, está pensando em fazer uma alocação de investimento direto no Brasil de 500 milhões de dólares. Isso vem faseado. Você tomou a decisão em 2022, uma parte disso acontece em 2023, o segundo ciclo em 2024, o terceiro em 2025, ou seja, acaba entrando o resultado de uma decisão que foi tomada naquela atmosfera, tá certo? Então, mais uma vez, você tem esses elementos mais de curto prazo, que estão ligados ao tipo de economia política, não é nem de política econômica, mas de economia política, que é uma marca das administrações do PT. Você tem o legado das reformas estruturais, e você também tem essa coisa do comércio exterior que continua bastante pujante e que, na minha opinião, só vai crescer.
Resultado disso, esses números de produto interno bruto. O que é, digamos assim, mais desafiador e que requer mais atenção? O processo de reformas estruturais parou. Sim. Parou. Né? E até uma coisa meio injusta, né? Porque pensa comigo aqui, o Temer começa as reformas, a reforma da Previdência veio no começo do governo Bolsonaro, aí as consequências positivas começam a aparecer agora. Então quem colhe o benefício político disso, olha o PIB muito alto, né? Então é mérito do Lula. E aí ele para de fazer, o próximo governo vai colher o encolhimento, porque já não tem mais essas reformas estruturantes. O efeito já veio, né? Ele continua vindo, mas uma parte já veio. O que é interessante também nesse ponto que você levanta, Bruno, é que é o seguinte: se as coisas estão indo bem no Brasil, vamos supor que você faça uma leitura nominal do desempenho do PIB, né? Pô, 3,4 não é ruim. Bacana, né? Jóia. As coisas estão indo bem, deixa eu olhar para as pessoas, está todo mundo feliz, super confiante do Brasil, o mundo inteiro deve estar falando sobre a gente. Não é assim. Não. Existe aquilo que os franceses chamam de malaise, né? Uma certa energia negativa no ar, algo de bem-estar, né? Muitos brasileiros pensando em sair do Brasil, né? Ora, se as coisas estão indo bem, por que isso acontece? Então eu acho que é verdade por um turno que você gera um efeito positivo de curto prazo, mas eu quero crer, eu sinto um pouco e quero crer também, que a sociedade está um pouco mais amadurecida para esse tipo de, digamos assim, um anticorpo para esse tipo de estratégia, porque nós temos um passado recente que é muito traumático, não é isso? O resultado, né, dessas coisas todas foram um período, como você mencionou, que gerou efeitos mais negativos para a economia do que a Covid-19. No meio de um bônus demográfico, no total, a economia brasileira, né, nesse período de 2015 até 2017, encolheu praticamente 10%, tá certo? No momento em que estava todo mundo se levantando de novo. E essa é uma das razões pelas quais essa situação às vezes se assemelha a uma imagem que eu ouvi descrita pelo saudoso ministro Antônio Delfim Neto, que é o sujeito, ele pula, né, o sujeito pula do 12º andar de um prédio e ele vai caindo. E aí tem alguém no 9º andar, que conforme vê o sujeito caindo, né, pergunta para ele: e aí, tudo bem? Aí o sujeito fala assim: até agora tudo bem. Mas, enfim, eu torço para que a gente faça uma reversão, né, desses rumos de política econômica ou economia política para retomar, né, o espírito de entusiasmo em relação ao Brasil.